Olá meus anjos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou trazendo algo qual eu estou os devendo já há algum tempinho, que é o meu vídeo de favoritos recentes. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho de algumas das coisas que eu tenho consumido ou que eu tenho sido consumida por nesses primeiros meses de 2025, mas como uma forma de partilhar um pouquinho sobre o que tem me inspirado ultimamente e que talvez possa vir a lhe inspirar também. Eu tenho uma grande variedade de coisas para mostrar e de assuntos para discorrer sobre. Eu espero muito que vocês aproveitem o vídeo e que vocês consigam tirar algo de valioso daqui, talvez uma nova recomendação. Não sei, veremos. Bem, eu gostaria de iniciar esse vídeo falando sobre os meus livros favoritos do ano até o momento. Dos 8 livros que eu li até o momento, eu separei os 3 que mais me tocaram em um nível pessoal, e eu gostaria de iniciar pelo livro cujo foi o meu primeiro lido e o meu primeiro finalizado do ano, que foi O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Caso você não esteja familiarizado com a autora, a Toni Morrison ela se tornou um grande nome na literatura norte-americana por conta das suas obras que tratam sobre a experiência feminina de mulheres negras nos Estados Unidos, mais especificamente entre os séculos 19 e 20. Essa história em específico se passa em Ohio, nos Estados Unidos, no ano de 1941, ou seja, uma época na qual a segregação racial nos Estados Unidos ainda era extremamente proeminente, e nós vamos acompanhar de uma maneira um tanto entrecortada, porque esse livro nos oferece perspectivas e histórias de vidas sobre mais de um personagem, mas ele acompanha de maneira primária a história da Pecola Breedlove, que é uma garotinha negra de 10 anos, cujo maior sonho é ter os olhos mais azuis já vistos no mundo, já que isso era sinal de beleza, de prestígio e de aceitação. Em uma entrevista, a Toni Morrison disse que quando ela se sentou para escrever esse livro, ela tinha uma grande questão em mente, que era explorar e tentar chegar às raízes de como uma criança negra aprende a sentir a autoaversão, que aqui nós vemos através da personagem não só da Pecola, mas de muitos outros os quais a rodeiam. E a Toni Morrison ela compreende essa autoaversão enquanto uma infecção contagiosa que se entranha até mesmo em sua comunidade. E isso é muito refletido em todas as relações que aparecem ao decorrer desse livro. De certa forma, essa obra ela foi um grande estudo sobre raça, gênero e padrões de beleza para a autora. E, gente, Toni Morrison estava na minha lista de leituras já há algum tempo, mas nada havia me preparado para o que estava por vir e da forma que veio. Essa daqui não foi uma leitura fácil de se fazer, mas por conta de seus conteúdos, é uma leitura extremamente dolorosa e tem alguns momentos, algumas descrições que necessitam de um aviso de gatilho, então caso você tenha interesse em ler o livro, eu recomendo dar uma procurada nos gatilhos antes de fazê-lo para saber se essa será uma boa leitura para você. Mas eu fiquei extremamente impressionada pela prosa dessa mulher, uma prosa tão direta e tão concisa e cortante, brutal, mas ao mesmo tempo tão poética, e eu fiquei ainda mais impressionada em admiração pelo trabalho dela ao descobrir que O Olho Mais Azul foi o seu primeiro romance. Esse daqui foi o primeiro livro, a primeira obra escrita e publicada da Toni Morrison. E esse fato me deixou ainda mais curiosa para conhecer os outros trabalhos da autora, então eu espero ainda esse ano ler ou Sula ou Amada, mas esse daqui foi o meu primeiro favoritado do ano. Muito bom conseguir começar um ano com o pé direito e já tendo um favorito, tipo, em janeiro, minha primeira leitura. Comecei bem. Os próximos livros que eu tenho em mãos, eu gostaria de falar sobre eles em conjunto, de maneira simultânea, porque ambos possuem uma estrutura de narrativa muito similar e por conta disso a minha experiência de leitura com eles foi muito similar também. Eu tenho aqui A Paixão Segundo GH, da querida Clarice Lispector, e tenho também A Obscena Senhora D, da também queridíssima Hilda Hilst. Enquanto eu estava tentando criar um roteiro mental para esse vídeo, eu senti muita dificuldade de articular os meus pensamentos e os meus sentimentos quanto a essas duas leituras, e se você que está assistindo já leu algum desses dois livros, você
com certeza vai entender o porquê. A única forma que eu consegui encontrar de trazer isso para vocês é a seguinte. Ambos esses livros possuem o que aqui eu vou chamar de uma narrativa inteligível. Ela é um mero fio condutor para as crises existenciais que são experienciadas e recontadas nesses dois livros por suas personagens principais. Ambas essas histórias acontecem inteiramente aqui dentro, aqui e aqui, simbolicamente também. Ou seja, elas acontecem no interior e no si dos seus personagens. E o pouco que nos é oferecido sobre o mundo e os fatos externos das vidas dessas personagens é feito mais como uma metáfora para todas as transformações e tomadas de consciências que elas estão tendo sobre as suas condições de existência e de ser no mundo. Eu não sei se isso fez algum sentido, mas eu acho que é muito difícil fazer qualquer um desses dois livros ter algum sentido, se não através da sua própria experiência com eles. Mas esses são pontos de similaridade que eu consegui encontrar. Aqui nós temos duas mulheres que estão praticamente descrevendo suas reflexões e suas crises existenciais por motivos diferentes, mas uma outra similaridade entre esses dois livros é o fato de que ambos são recheados de experimentalismo. Tanto a Clarice Lispector quanto a Hilda Hilst estão constantemente desafiando todas as normas e tradições da literatura com a forma de suas escritas. E por isso esses são livros que não são necessariamente fáceis de serem lidos, eles exigem bastante atenção e devoção do seu tempo e da sua energia. Mas apesar disso, e apesar de em diversos momentos eu achar que eu não estava entendendo nada do que eu estava lendo, esses dois livros foram experiências, foram sensações, não há como descrever, mas eles são o tipo de livro que tem o poder de realmente penetrar no seu ser. Isso é tudo que eu consigo humanamente dizer sobre essas duas leituras. Se você tiver ficado curioso, eu recomendo que você apenas compre os livros e os leia, porque qualquer sinopse, qualquer resenha e resumo que você tente encontrar sobre eles não vai dar conta de abarcar o que são essas experiências. Seguindo agora para a música, novamente eu alinhando o que eu estou consumindo com a temporada do ano, mas neste momento eu estou ouvindo muito o álbum Grace, do Jeff Buckley. Há algo, uma intensidade na carga emocional desse álbum que combina muito com a introspecção desse momento de outono e inverno para mim. Então, sempre que chega essa época do ano, eu acabo revisitando esse álbum e ficando ali dialogando com ele por algum tempo. E nesse mesmo sentido, eu também estou ouvindo muito música folk. Eu sei que eu já falei sobre música folk aqui antes, mas cá estou eu novamente. Eu não consigo fugir deste gênero musical. Eu deixarei o link da playlist na descrição do vídeo, caso vocês queiram dar uma olhadinha e conhecerem um pouco mais do que eu estou ouvindo no momento. Indo agora para a categoria de beleza, eu tenho uma boa quantidade de produtos para mostrar para vocês e eu irei iniciar pelas fragrâncias. Enquanto uma pessoa que trabalha com produção de coisas aromáticas, velas aromáticas, sprays aromáticos, aromas são muito importantes para mim, eles consomem muito do meu tempo, muito dos meus pensamentos e eu adoro, então irei falar sobre isso. Eu tenho aqui uma colônia, um perfume e um home spray / body splash para mostrar para vocês. E eu estarei iniciando pela colônia, que é a Nectarina da Andaluzia, da Febo. Esse cheirinho, ele me acompanhou durante o verão inteiro, porque para mim, ele me dá a sensação de um passeio no campo. Por mais que as colônias da Granado e da Febo não sejam tão complexas quanto os perfumes, ele não consegue ser uma coisa só. É possível sentir o doce, o cremoso, o frutal da nectarina e também o pouco do cítrico, do limão e da bergamota que tem. Então ele tem um frescor que é simultaneamente cítrico e floral e frutado e, pessoalmente, eu gosto muito dele. A próxima fragrância que eu gostaria de falar sobre, eu infelizmente ainda não tenho um frasco em mãos para mim, mas é
o Rosa Sublime, que é o novo lançamento de Dia das Mães da Granado. Eu consegui uma amostra grátis dele e eu estou simplesmente encantada. Esse lançamento me chamou muito a atenção porque eu gosto muito de perfumes florais, gosto muito de perfumes frescos, atalcados, bem senhora, bem perfume de vovó. E com esse nome Rosa Sublime e esse rótulo cor-de-rosa, eu presumi que esse seria um perfume que estaria alinhado com os meus gostos, então eu fui até a loja para experimentá-los. E qual foi a minha surpresa quando eu o borrifei no meu braço? E a primeira coisa que eu senti não foram as rosas, mas sim algo que eu não soube descrever de tão diferente e tão nichado que é esse cheiro. Para vocês terem uma noção do quão diferente e único é esse aroma, para além das rosas, ele possui notas de açafrão e de noz moscada também. E agora eu estou extremamente determinada a ter um frasco inteiro para mim. Se ninguém for me dar de aniversário, eu terei de fazê-lo e eu estou mais do que disposta a morrer nessa colina. O último cheirinho que eu tenho aqui é o qual eu mesma produzi. Eu estou fazendo alguns testes para trazer novos mistes aromáticos para o meu ateliê e esse daqui foi um dos aromas escolhidos, que foi o Tulipas Brancas. Para vocês terem uma noção de como eu ainda estou em fase de testes, eu não tenho nem um rótulo para ele, mas essa essência de Tulipas Brancas, ela é tão delicada e tão fresca e de certa forma um pouco lactônica. Tem algo de cremoso nela, algo de conforto que me lembra um pouco o cheiro de roupas limpas, então eu tenho ela associada a, de certa forma, aroma de amaciante. Eu tenho gostado muito de espirrá-la na minha roupa de cama, nas minhas roupas e até mesmo no meu corpo antes de dormir, porque é um cheirinho que tem me proporcionado com muito, muito, muito conforto. Ainda na categoria de belezas, tenho para mostrar para vocês um esmalte que a esse ponto já virou minha marca registrada. 90% do tempo eu estou pintando as minhas unhas com ele, que é o Sonho Perolado da Impala. Amo olhar para as minhas unhas e vê-las cintilantes como uma pérola. É algo que faz eu me sentir bem, faz eu me sentir atraente, bonita. Não sei explicar, mas normalmente quando eu encontro algo que funciona bem para mim, eu acabo tomando de uma maneira um tanto séria. Então esse daqui já deve ser o meu quarto frasco desse esmalte ou algo assim, porque eu já estou o utilizando há um bom tempo. E por último nessa categoria, porque eu não tenho tantas coisas de beleza assim para mostrar, eu gostaria de falar um pouco sobre o meu querido óleo de jojoba. Eu tenho utilizado isso daqui para absolutamente tudo possível. Estou utilizando no meu corpo como óleo corporal, no meu rosto, no meu cabelo para fazer pré-poo e nós amamos um produtinho multifuncional. Eu sempre tive um pouco de receio de usar óleos no meu rosto porque eu tenho pele acneica, mas o óleo de jojoba é o óleo vegetal que mais se aproxima daquele produzido pelo nosso próprio corpo. Então ele é leve, ele é de rápida absorção, ele não obstrui os poros com tanta facilidade quanto outros óleos, que nem o óleo de coco. E eu já vi muitas pessoas falando que ele é, na verdade, muito bom para pele acneica. Então, eu aproveitei um momento em que eu já estava com uma crise de acne e pensei, bem, se piorar não tem problema, porque já está ruim o suficiente do jeito que está. Então eu coloquei uma pequena quantidade no meu rosto antes de dormir e ele funcionou maravilhas para mim, principalmente para algumas das manchinhas que eu tenho no meu rosto por conta de acnes passadas. Esse daqui é um produtinho muito versátil e até mesmo em conta, que tem me salvado muito na minha rotina de beleza ultimamente. Adentrando agora a próxima categoria, eu gostaria de mostrar para vocês alguns dos meus garimpos recentes favoritos, alguns dos tesouros e das preciosidades que eu consegui encontrar em pequenos brechós, bazares e antiquários. Vocês já devem ter percebido que eu sou uma pessoa muito caseira. Eu adoro estar dentro da minha casa e eu também gosto muito de tornar o meu lar em algo tal como um santuário, um templo, um local
de conforto, de segurança, de liberdade, de expressão. Então eu gosto muito de brincar com as minhas decorações e como eu me visto dentro de casa é algo que me ajuda a viver a minha rotina de uma forma um pouco mais intencional e de certa forma trazendo esse olhar romantizado para os meus dias também. O primeiro garimpo que eu tenho em mãos e pelo qual eu estou completamente apaixonada desde que eu adquiri é essa capa de almofada super antiguinha, super vintage. Ela tem vários babadinhos em volta, possui uma estampa de florzinhas no meio e o seu fundo é uma cor meio off-white, meio creme, e ela não tem saído de cima da minha cama desde que ela chegou aqui. Próximos achados que eu separei são todos pijamas antigos. Eu gostaria muito de conseguir criar uma grande coleção de pijamas e camisolas e penhoares vintage. Eu acho que esse seria, assim, um grande sonho / projeto pessoal. Esses dias eu felizmente consegui encontrar uma camisola pela qual eu estou super apaixonada. Inclusive eu estava a vestindo no último vlog que eu postei aqui no canal, que é essa camisola amarelinha. Ela é um tanto curta, ela vai até um pouco acima dos joelhos e o seu busto possui vários detalhezinhos de renda, uma renda também em cor creme, muito lindinho. Por mais que essa seja uma camisola relativamente simples, eu acho que de tudo que eu garimpei até o momento, ela tem se tornado a minha favorita. Ainda seguindo a mesma paleta de cores, eu consegui encontrar em um brechó uma calça que não é tão antiga assim, ela é dos anos 2000, mas é uma calça de pijama da Betty Boop. Assim que eu vi, eu imediatamente a agarrei e eu soube que eu tinha que levá-la para casa comigo, porque todos os pequenos detalhes nela são tão mimosos, desde a pequena renda na barra da cintura até a cordinha de cetim amarelo, os pequenos lacinhos e florzinhas em volta da Betty Boop. Eu não tenho tirado essa calça desde que eu a comprei. Eu uso, tiro, ponho pra lavar, seca e eu já tô com ela no corpo de novo, porque novamente é algo que tem me feito feliz. E quando as coisas me fazem feliz, eu não tenho vergonha de amá-las intensamente. Então essa daqui já está virando o meu novo bate-enxuga. O próximo pijama é um conjuntinho muito adorável de blusa com uma calça em um rosa meio salmão. A blusa é um tanto simples, ela é apenas de cetim, tem uma rendinha na barra inferior, uma rendinha no busto também, junto com um lacinho, mas o que me vendeu nesse conjunto foi a calça, porque a barra dessa calça é a coisa mais fofa do mundo. Ela possui uma barra de renda bem grossinha, e ela é em formato de V também. Eu não sei se vocês estão conseguindo se atentar a esses pequenos detalhes pelo vídeo. Ela também possui a mesma florzinha com um lacinho no centro e a barra da calça também com a mesma rendinha. Infelizmente, esse conjuntinho não ficou com um caimento muito bom em mim, então eu estarei o revendendo no meu ateliê em breve. Se alguém quiser ficar sabendo quando eu postar ele por lá, me avise nos comentários que eu posso avisá-los pessoalmente quando ele já estiver disponível. Mas o próximo e o último item é talvez a estrela de todo o show, que é esse belíssimo penhoar. É uma pena que eu não consiga mostrar todos os detalhes pra vocês, mas ele tem uma manga comprida super bufante, o punho dele é de rendinhas, o busto dele é de rendinhas, ele possui esses botões super fofinhos e assim, ele é bem comprido, também possui rendinhas no inferior do penhoar e ele veio com uma camisola combinando, mas isso daqui foi um achado e tanto, e eu o consegui por um preço muito, muito bom. E esse é o positivo de entrar em lugares desconhecidos sem medo algum, porque normalmente nos brechóis e bazares mais pequenininhos de bairro e mais desorganizados que eu consigo encontrar os melhores itens para mim e para minha casa. Garimpar em bazares e brechóis é algo que eu faço já há algum tempo. Inicialmente, quando eu era adolescente, eu fazia mais pela oportunidade em si,
porque roupas novas em lojas são muito caras e eu sempre soube que nesses lugares eu iria encontrar, na maioria das vezes, exatamente o que eu estava precisando por um preço bem mais em conta. Mas com o tempo essas idas a brechós se tornou em uma paixão um tanto maior pela preservação de pedaços da história, de afetos, de memórias. Ter a oportunidade de encontrar essas pecinhas é algo muito especial para mim. Então, é isso. Isso é tudo que eu tinha para compartilhar com vocês. Caso você tenha assistido até esse momento, até o final, muito obrigada pela sua presença e muito obrigada por estar aqui. Eu sou realmente muito grata a todos vocês que devotam um pouquinho do seu tempo para me ouvir e para ter essa troca com esse cantinho tão especial. Sinta-se à vontade para deixar suas impressões nos comentários e até mesmo para recomendar o que você tem consumido por aí recentemente, os seus favoritos, pois eu adoraria receber algumas recomendações para os próximos meses. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo e em breve eu estarei de volta com mais um. Um beijo e até semana que vem.